As meninas querem ficar de um lado, é isso? Acho que já deu. Deu. As meninas de um lado e os meninos do outro, tá bom? Gente, não sei quantos aqui assistiram a série Adolescência. Quem assistiu? Se assustaram, não se assustaram? Como é que está aquilo ali? Essa manhã a gente trouxe esses irmãos aqui. Deixa eu apresentar para vocês cada um deles, tá? Então, a Thaís, ela é coordenadora pedagógica, hoje, não sei se ainda é, né, do Colégio Maria de Lourdes. Ela tem uma clientela hoje de quantos alunos? 664 alunos. Então, a Thaís hoje, ela vai falar pela escola. Ela não gostou, mas eu falei para ela que o grande vilão aqui, o problema está aqui. E ela que tem que resolver. Renata, ela é psicóloga, tem uma filha adolescente. E ela vai estar falando também como psicóloga, como mãe. Kelly foi nossa líder de adolescente durante 14 anos. Passou aqui praticamente quase todos os nossos adolescentes aqui na mão deles. E aqui o pastor Júnior, que também é psicólogo. E tem atuado nessa área de adolescente aqui também da igreja. Então, eu queria, para a gente começar, vocês vão ter 5 minutos, cada um de vocês. Não sei quem começa. Eu queria que vocês falassem quais são as suas impressões, o que vocês viram nessa série e que chamou tremendamente a atenção de vocês. Tá? Pode ser, não precisa ser todos os aspectos, mas um aspecto da série que vocês viram e que chamou a atenção de vocês. Tá bom? Quem começa? Júnior? Bom dia, graça e paz. Eu tinha comentado até no domingo passado na escola bíblica que uma das coisas que muito me chamou a atenção nessa série é que ela não glamoriza a depressão, não glamoriza a angústia. Pode falar, pastor. Traduza isso aí. Tem até aquela zap. Normalmente quando a gente assiste algumas séries como Os 13 Porquês, daquela jovem tentando mostrar que ela suicidou, ela tinha 13 porquês. É como se fosse assim, nossa, é um chuchuzinho você ser depressivo, é muito bom. E nesta série não mostra assim, adolescente, é mó barato, fica aí depressivo, angustiado, que isso é legal. Lá não, lá mostra a consequência para a vida do adolescente, que é uma coisa que eu mostro em consultório para adolescente. Que segue seus rumos, segue seus desejos, mas tudo tem consequências. Lá mostra também consequências para a família, mostra consequências para a escola, para a sociedade, até para os amigos. É aquele famoso, não é na minha casa, não é no meu barco. Sim, se um sofre, todos sofrem. Então o que me chamou muito a atenção nesta série, por isso que ela é uma série que eu vejo que não é só os pais que têm que assistir para ficar assustado, meu Deus do céu, e agora com o meu filho? Não, colocar o filho para assistir, para discutir o que está sendo visto lá, porque ali mostra a consequência para todos. A sociedade sofre quando alguém está sofrendo, a família sofre, a escola sofre. Não tinha igreja lá, mas a igreja sofre se acontece alguma coisa. Então ali é um chamado de atenção para todos nós. Eu não tenho filhos, eu atendo o filho dos outros. Mas se o filho de alguém sofre, eu sofro. Atinge a mim também. Então eu quero me sentir responsabilizado. Aquela série mostra a responsabilidade mútua, tanto dos profissionais quanto da escola, profissional na escola, psicólogo, família, irmão. Então isso me chamou a atenção. A responsabilidade mútua nesta série, por causa das consequências mútuas. Vocês conseguiram entender que o problema do teu filho não é só dele? Que o problema do teu filho também é meu. Porque a gente está numa casinha, não é isso? O problema dos outros é dos outros.
Vocês viram como que aquilo atingiu todo mundo, toda a sociedade, todo o grupo. Bom dia, graça e paz. Eu gostei muito, né, do enfoque da série, principalmente para olharmos na questão de que há uma verdade ali, uma verdade do comportamento. Nós que somos psicólogos, né, nós somos frutos das nossas experiências, de tudo aquilo que a gente vive, dos contextos onde nós estamos, do nosso ambiente, de quem faz parte. Isso ficou muito claro ali. A junção, sim, dos fatores biológicos com os sociais podem ser um facilitador. Tecla Zap. O que são fatores biológicos? Nós, né, como a gente chega aqui, o que a gente traz de genético, o fator biológico era um adolescente. Biologicamente, o adolescente é diferente do adulto. É diferente do adulto. É outro cérebro, esse cérebro ainda está em formação. O sistema de recompensas do adolescente é diferente do sistema de recompensas do adulto. Como ele lida com impulsos. O adolescente, o sistema de recompensa deles é muito mais assim. Aquilo que é bom para o adolescente é muito, mas é muito bom. A recompensa vem mais fácil, então é ali que o adolescente vai querer ficar mais tempo. Esse é o cérebro dele. O que exige mais esforço, mais concentração, não é onde ele vai querer ficar. Se não é bom para o adolescente, é ruim, mas é muito ruim. E aí ele fala, não quero. Não gosto. Então, é isso que a gente tem que entender. Isso são fatores biológicos, junto com os sociais, que é o que o pastor Júnior disse. Todo adolescente é igual? Todo adolescente é igual? Não, por causa disso mesmo. Nem todo adolescente é igual. O cérebro está nessa fase biológica onde realmente ainda tem dificuldade de autorregulação, os neurônios não estão todos formados, nós sabemos que... Vocês sabiam que um cérebro só termina a total complexidade de formação? Com quantos anos vocês acham? Quanto? 25 anos. Nossa, eu acho que ainda não formou todos, não. Então, nem todo adolescente é igual, porque tem as características também genéticas. Né? Nós trazemos as vivências de dentro da nossa família, da nossa casa. É um subproduto do ambiente. Se ele está numa igreja, com quem ele convive. Se ele é o primeiro filho do meio, o filho mais velho muda. Se ele tem a mãe presente, o pai presente. Se ele não tem, se ele é órfão, se ele só tem a mãe, se ele cresceu com a tia... Que escola ele frequenta, como são os amigos. Então, não todos os adolescentes são iguais. Mas nós entendemos que, sim, fatores biológicos com os fatores sociais, que é onde a gente está inserido. Então, esse cérebro do adolescente, num ambiente que, ao meu ver, era uma escola aversiva, ali naquele momento, tinha muita violência naquela escola, tinha muita ausência. Eram pais que amavam, pareciam carinhosos, mas estavam um pouco ausentes daquilo que ele vivia, principalmente nas redes sociais. Nas redes sociais há muita violência, há muito perigo, há muito conteúdo que eles não sabem lidar. E nós, adultos, estamos muitas vezes ausentes das redes sociais e não estamos entendendo o que eles estão absorvendo. Então, acho que ficou muito claro isso. O quanto esse biológico somado ao social mostra que é, inclusive, facilitador para que a gente tenha um assassino mirim, infelizmente. Né? Essa foi a minha visão. Renata? Ligou? Ligou. Eu falo que muita gente fica assim, e aí, ele foi condenado, não foi? O que aconteceu depois? Eu falei, não é sobre isso, né? É sobre todo o contexto de como aquela situação se deu, né? Por mais que seja uma ficção, ela tem ali inspirações de fatos da realidade, né? Mas, para mim, assim, a cena, né, o fechamento foram os pais. A culpa daqueles pais, ali no final... Quem não assistiu, a gente já vai dar spoiler, né? Aquele sofrimento de uma culpa. Por que eu não vi? Por que eu não atuei? Aonde eu estava? Porque se eu tivesse feito tal coisa.
E isso eu acho que nós pais carregamos. Eu lembro quando eu estava grávida da Sofia, e eu estava assistindo uma entrevista com a Marília Gabriela, e ela estava entrevistando uma cantora, e a cantora estava grávida. E aí ela perguntou para a cantora, né, você vai tirar uma licença maternidade, vai ficar um tempo? Ela falou, não, eu já tenho agenda de shows e eu não sei como eu vou fazer. Aí ela falou, bem-vindo ao mundo da culpa. Então, quando a gente se torna pais, eu acho que a gente entra nesse mundo da culpa, né? A gente vai se culpar sempre, se fez demais, se fez pouco, mas a grande questão é assim, por que eu não percebi? Aonde eu estava com o meu tempo, com a minha atenção e as coisas que eu não quero ver. Eu estava conversando esses dias com a minha irmã e falando assim, como é difícil a gente olhar as deficiências dos nossos filhos, né? Filho da gente sempre tem uma razão, sempre é perfeito, sempre tem, mas ele está assim por causa disso. E aí um monte de gente de fora fala assim, sua mãe não está vendo que essa criança está assim? Sua mãe não está vendo que essa criança é agitada? Não tá, ela deve escutar bastante isso. Eu falei, os pais não veem isso? E muitas vezes a gente não vê, porque a gente coloca um filtro da perfeição. Aquela não ver também nos poupa de uma dor. Né? Olhar algumas coisas ali vai trazer uma dor que eu não quero resolver, que eu não estou preparada, eu não sei como resolver. E aí, assim, a adolescência, a gente ministrou algum tempo aqui na igreja o curso que é Alcançando o Coração do Seu Filho Adolescente. Porque é alcançar mesmo, né? Você tem que ir até lá. Ele não vai vir, é você que tem que ir. E muitas vezes a gente tem que pagar esse preço de estar mais perto, de vigiar. Né? É o confiar desconfiando, é dar uma liberdade, mas que não é tão liberdade assim. Então, para mim, assim, no filme, né, na série, foi a questão da culpa dos pais. E aí você para e se pergunta, o que eu não estou vendo? O que pode estar dentro da minha casa, no quarto do meu filho, e que eu não estou vendo? E que, às vezes, a gente precisa se abrir para escutar uma professora. Quantas vezes a gente vai na reunião de pais e a professora fala uma coisa, já sai querendo trocar a criança de escola, querendo trocar de professora, porque, imagina, essa professora falar isso do meu filho. Mas a gente não quer ouvir, muitas vezes, as verdades que estão na nossa frente. Antes da Thaís, eu vi uma coisa que me deixou muito assustado em termos de a gente ver qual é a consequência disso. É fácil ficar com uma criança de 2 anos, 3 anos, 4 anos na mesa. Você vai no restaurante com essas crianças, é fácil ficar com elas comendo. Então, para elas ficarem à vontade, quietas, o que a gente dá para elas agora? O que a gente faz? Porque é muito chato ficar com a criança. É terrível. Ela vai comer, ela vai sujar tudo, ela vai gritar, ela vai fazer tudo aquilo outro. Então, durante a infância inteira, o que você fez com o teu filho? Você não participou com ele na mesa. Ele não sabe sentar na mesa. Você não deu mesa para ele. Agora que ele é adolescente, que ele tem um papo legal, que ele se comporta, você quer sentar com ele na mesa e conversar? Ele não vai querer conversar com você. Por quê? Ele não aprendeu a sentar na mesa. Você não teve paciência com ele, tá? Quando eles eram pequenos, você deu um tablet para você comer à vontade. Aquilo me assustou tremendamente. Porque hoje, em casa, todo mundo senta na mesa. Depois a gente vai entrar em alguns detalhes aí, com a discussão aqui, sobre essa questão de como conhecer esse adolescente, como chegar agora no coração dele. Então, a gente tirou a mesa das crianças. E agora a gente quer trazer esse adolescente para conversar e a gente não consegue conversar com ele. E qual é a mesa do adolescente hoje? Não é o tablet, é o quarto. Onde ele come? Aonde que ele come? Porque ele nunca comeu na mesa com você.
Nunca sujou a mesa. Não derrubou comida na mesa. Não ficou gritando. Porque agora a gente tem um jeito de lidar com eles. E aí, a minha briga ontem com a minha esposa, você, Thaís, você é responsável pela minha briga. Quanto tempo o teu filho fica na escola? Ele fica mais na escola do que na igreja, do que em casa. Ah, se você contar em casa, ele dorme. Tira as horas que ele... Se dorme, né? Eu não sei se são meninos morcego, né? Porque hoje a gente só tem Batman e Mulher Gata em casa. Que eles trocam a noite pelo dia. Quanto tempo eles estão na escola? E com quem eles estão na escola? E aí a minha esposa veio para mim. Você quer que a escola resolva os problemas? Eu falei, quero. Não sei como. Eu não sei como. O problema é teu. Ela vai falar qual é essa visão de escola, o que ela vive na escola. Mais fácil, né? A escola Lógico. resolver. Você ganha para isso? É o que a gente escuta muito. Então, eu sou Thaís, estou na coordenação pedagógica hoje de uma escola estadual que atende 664 estudantes hoje, em período integral. Então, esse tempo é das 8 da manhã às 5 da tarde. Eles passam 9 horas do dia deles com a gente. É uma equipe de 34 professores, fora os professores da educação especial, apoio e tudo mais. Também sou mãe do Arthur, de 11 anos, que é o nosso desafio diário, né? Como é mais difícil lidar com os de casa do que com os da escola. E aí eu tenho uma visão diferente, né? Lógico, eu concordo com tudo, mas a análise dos psicólogos é diferente de quem está vivendo a prática. E na prática ali, a gente fala, né, no chão de fábrica, o que a gente percebe é a falta de comunicação. Então, assim, fica gritante para mim na série. A série não me assustou, né? Eu lembro que o pastor falou, fiquei horrorizado. Para mim, não. Porque para a gente que vive a escola, para a gente que vive o adolescente, dos 11 anos aos 18, eu falo que eu pego eles com 11, eu entrego com 17 para 18. Que é onde a gente quer mesmo, né? Eu falava para minha mãe, eu falava, quando o Arthur fizer 12, eu vou deixar com você. E pego com 18, porque acho que é a pior fase. E eu trabalho com eles há 17 anos, sempre nessa faixa etária. Então, não me horrorizou, não me escandalizou. Porque a gente vê, a gente sabe, a gente participa das redes sociais, todas aquelas palavras, tudo aquilo que falou, a gente sabe, a gente conhece, a gente vive aquilo, né? E agora eu não me lembro quem falou da violência na escola. A escola é violenta, ela é violenta. Se a gente parar para pensar na nossa época, também era violenta. São graus de violência diferentes, tipos de violência diferentes, seja a violência física, que hoje a gente já tem menos. Eu vejo que a gente viveu, quando eu comecei a lecionar, em 2008, eu dava aula principalmente no período noturno, nossa, a gente tinha muita violência física, né? Eu sempre fui professora do noturno. Teve um tempo que a escola passou por uma transição de receber estudantes de uma outra escola que fechou o período noturno. Eram brigas assim, 3, 4 vezes na noite. Né? Quanta briga separei, quanta soco eu levei por estar ali no meio para separar. Hoje a gente já não tem mais esse perfil, né? Hoje as poucas brigas que acontecem é na rua. Mas elas são geradas dentro da escola, porque a escola é violenta. Seja, como eu disse, no físico, seja no emocional, seja no verbal, seja no invadir o espaço. Poxa vida, uma escola conta que para uma sala de aula é 1 metro quadrado por estudante. Quer dizer que o meu metro quadrado, isso aqui é o meu quadrado, e o resto? Então, a falta de comunicação é muito grande, né? A gente percebe no dia a dia. Quando
o professor fala para o pai, quando a gente fala para o pai, nossa, mas esse não é meu filho, não. Não, esse não é meu filho. Você está enganado. Meu filho não é assim. Mas aqui dentro é. Porque aqui dentro é o refúgio dele. Posso só... O pai do filme, ele também não acreditava. Ele só acreditou na hora que ele viu o vídeo. E ele poupou a mãe de ver o vídeo. Ele não quis deixar a mãe ver o vídeo. Para não destruir a imagem que a mãe tinha do filho. Quando o pai viu o vídeo, a fala do pai é: não é meu filho. Não é o meu filho. Perdão, Thaís. Porque ali é o espaço de refúgio deles. É o espaço onde ele pode ser quem ele realmente é. Quem ele quer ser, né? E a gente sempre... Eu atendi muitas mães durante o meu tempo em coordenação pedagógica e elas chegam com muitas angústias. Muitas. Mas o meu filho está se transformando em outra pessoa. Sim, mãe, ele está se transformando. Lembra quando você era adolescente? Você também se descobriu e descobriu um mundo, né? E é natural deles essas tribos, essa coisa de encontrar o igual. E eu brigo muito com eles no sentido assim, eu não quero usar uniforme. Então, nós somos uma escola estadual, mas temos no regimento o uso obrigatório da camiseta da escola. Eu não quero, e eles fazem de tudo que vocês possam imaginar. Tá? Põe no fundo da bolsa a camiseta lá, o cropped, né? Aí chega, já vai direto para o banheiro, põe o cropped. Aí você fica atrás dele o dia inteiro, daquela menina, para pôr a camiseta. E aí eu falo, tá, não quer usar uniforme, por quê? Porque aí eu fico igual a todos. Porque foram eles que desenharam o uniforme, então você faz todo aquele trabalho de pertencimento, de se reconhecer naquele uniforme. E por que você não quer usar uniforme? Porque eu fico igual a todo mundo. Tudo bem, mas você não quer estar igual a todo mundo, mas vocês usam todos o mesmo tênis. Você olha para o pé, tudo o mesmo pé. Tudo tênis igual. Você olha para a blusa de moletom, todas da mesma marca. Gap, né? falsa. Então, eu falei a marca, não falei o título da marca. Então, é muito comum isso deles, de se reconhecer no outro, né? É muito comum, até para se proteger. Porque o bullying existe, lógico, hoje a gente chama de bullying, mas é só lembrar da nossa época, acontece da mesma maneira. Thaís, como que é aquela questão do pai, quando tem reunião de pais e mestres, eles adoram ir na escola? Não, é muito difícil, né? Eu Quem trabalho é que com gosta de reunião de pais e mestres aqui? Levanta a mão. Vocês não existem. Desculpa, mas vocês não existem. É muito difícil, principalmente na faixa etária assim, do ensino médio. Ensino médio, então, a gente junta um monte de classe, porque sabe que não vai vir quase pais. Por quê? Porque talvez ouvir exatamente o que está acontecendo, aí a gente cai nessa situação, né, de, poxa, mas não é meu filho. Então, eu entendo como um momento difícil, mas a comunicação que precisa existir entre escola e família, e precisa existir. Os professores, eles passam muito tempo com os filhos de vocês. Então, lá, eles passam 9 horas, os professores não trocam de aula, não trocam de turno, são os mesmos. Todo mundo na escola integral entra às 8 e sai às 5. E aí eu digo, mas pai, olha só, essa professora, ela passou com seu filho 9 horas todos os dias. A gente está atento a tudo isso. Porque dentro da sala de aula você sabe até o respirar dele diferente. Porque é o constante, né? É sempre constante você estar ali. Então, você percebe o respirar diferente. Você já sabe que tem algo errado, né? E aí vem para a coordenação. Olha, coordenadora, vem o professor. Fulano está diferente. Olha, o ciclano não é boa companhia para o fulano. E aí a gente cai até na questão da ética. Como que eu vou falar para o pai que aquela companhia não é uma boa companhia? Não é uma boa companhia para aquela criança. Não quer dizer que é uma pessoa má, uma pessoa ruim.
é uma pessoa que não é boa companhia para ninguém. Mas, de repente, a parceria deles não é boa, não é produtiva para a sala de aula. Talvez seja produtiva para um pátio, para uma área, um momento de lazer. Talvez não seja produtiva, sejam 2 pessoas ali carregando dinamite juntas, porque quando junto explode, não dá certo. Então, e muitas vezes a gente não quer ouvir, né? Eu me vejo como mãe nessa situação. E a comunicação entre pais e filhos. Isso a gente sente o tempo todo. Então, a criança, ela fala para a gente, lá na escola integral, a gente trabalha com tutorias. Então, cada funcionário ali, não só funcionário, né, os professores e a equipe gestora, nós temos uma média de 15 a 20 tutorados, que são aquele grupo de estudantes que a gente acompanha o ano inteiro. Então, a gente faz encontros 3 vezes por semana com eles. Então, eu tenho meu grupo lá de tutorados, hoje eu estou com 12 tutorados, e eu acompanho rendimento, questão pessoal, então é vida acadêmica, pessoal e profissional. 3 vezes na semana. E as coisas que eles me dizem ali, muitos, é assustador, porque não tem como chegar e falar em casa, sabe? Não tem esse canal de comunicação. Porque o que eles dizem para a gente? Não, eu vou ser repreendido, eu não preciso nem começar a falar em casa. Porque se meu pai perceber que eu estou trazendo isso, eu já vou ser repreendido. Porque eu não posso mostrar para o meu pai que eu estou sentindo o que eu estou sentindo. E aí a gente fica com a bomba, porque daí a gente tem que chamar o responsável e tentar mediar pelas beiradas, porque também você não pode falar diretamente, né? Até para respeitar o sentimento e o canal de abertura que você tem agora com esse estudante. E a comunicação, a gente vê ali no chão de fábrica que ela é muito falha. Esse momento de conforto, de ter conforto nessa comunicação com o responsável, de poder chegar para o seu pai, para a sua mãe, a gente chama de responsável, eu gosto de falar responsável, porque eu trabalho com muitos estudantes que não têm pai e mãe presente ali para cuidar deles. Então, de ter esse canal de abertura com o seu responsável, de sentar e falar assim, olha, eu estou sentindo isso. E não ser repreendido, ser acolhido, né? Esse acolhimento eles buscam. E às vezes a gente fala, eles só querem liberdade. Não, eles querem regras, eles querem, mas eles não querem só regras, né? Então, muitas vezes, mas minha mãe não está nem aí se eu comi ou não comi. Aí você chama a mãe. Mas eu quero respeitar a fome dele, o momento dele de comer. Algumas regras precisam existir, né? Então, eles pedem esses limites, mas esse limite, eu vejo que tem que trazer, ao mesmo tempo, acolhimento. Tem que ser um limite com acolhimento. Olha, você só pode ir até aqui, porque, a partir daqui, as consequências serão essas. Mas até aqui, segura um pouquinho. Tá? Senão você vai dar... Aí a gente não tem que falar na próxima. Mas está ótimo. Só que tem uma coisa que a Thaís trouxe aqui. Teu filho não vai contar o que acontece na escola. Porque ele tem uma imagem. Se ele falar para você os palavrões que ele escuta lá, você mata ele. Se ele contar o que ele vê, o que falaram para ele, que nem lá. Eu me protejo, os meus filhos andam com famílias nucleares como a minha. Lá na escola não tem essas famílias nucleares como a sua. E nós estamos hoje vivendo um momento em que a maior parte das famílias são sustentadas apenas por uma mulher que tem que trabalhar fora para cuidar desses meninos, e a escola hoje virou o lugar de proteção deles, onde eles têm comida e onde eles são guardados, onde eles são
protegidos. Aquilo que a Thaís falou, pastor, essa linguagem a gente entende, eu não entendo. Você sabe o que é incel? Eu não sei o que é isso. Você sabe o que são aqueles bonequinhos? Eu não sei nem abrir Instagram. Hoje tem tem TikTok. Cada hora eles inventam um negócio novo. Ela vive isso o dia inteiro. Mas a gente vai chegar nessa questão, tá? E segura um pouquinho essa questão da comunicação. Tá? Ou seja, eles estão pedindo para a gente que eles querem ter um canal de proximidade. A Thaís falou um negócio, a violência. O Roberto e a Paula vieram do Rio de Janeiro, trouxeram a filha, colocaram numa escola. E o grau de violência que foi naquela escola foi tremendo. Ela teve que tirar a menina ali, porque a menina veio de uma escola particular. E até eu falei com a Thaís, a escola particular é diferente. Ela falou, pastor, a escola pública agora está recebendo os alunos da escola particular por uma questão de intercâmbio, bolsa e vestibular. Tá? Agora, para vocês 4. Vamos voltar agora. Aquele adolescente, ele era inocente. Ele foi induzido. Ele tinha conhecimento até da legislação, da proteção dele. Ele sabia como se defender depois da acusação. Ou não? Ou o nosso filho, ele é enganado, ele faz as coisas sem saber, levaram ele a fazer. Porque meu filho não faz isso. O meu filho meu filho jamais vai fazer isso. O que vocês acham disso? Dessa formação desse menino, desse conhecimento que ele tem, da forma como ele lida quando a coisa acontece, quando descobre, como ele se defende. Quem que é esse menino para vocês? Eu acho que não é uma questão de inocência, de não saber as consequências, mas assim como a Kelly falou, né? O adolescente, ele não tem ainda todo o processo neurológico, né? A estrutura formada para fazer julgamentos, para entender consequências. E hoje, os jogos, a rede social, ela é muito fácil. Ali você tem, os jogos têm trocentas vidas, né? Você mata um, mata outro, e continua matando e vivendo. E aquela realidade que ele vive, né? Que aí a rede social ensina a cometer o crime e também ensina como sair dele. Ó, você faz isso e se der ruim, você vai por aqui, né? Então, é nisso que eles acreditam. Eles entendem que isso é a realidade. Então, ali no filme, assim, quando mostra a cena para ele e a psicóloga fala assim, você sabe que ela morreu? Ele não fala isso, ele fala para ela. Não fala isso, né? Tipo assim, como assim? Morreu? Eu ali cometi um crime e o que aconteceu com aquilo? Porque no jogo vai levantar e vai continuar matando. Vai continuar fazendo e não vai ter essa consequência, né? Então, eu acho que, assim como o pastor Júnior falou, né, a gente, esses adolescentes, essas crianças, eles não têm noção de consequência, né? Acontece algum... E a gente não está dando essa noção dentro de casa, né? Acontece alguma coisa, não tem problema, a gente compra outro. Né? Eu já vi situações, o adolescente tacar o celular na parede, ter um ataque de raiva, aí a gente compra outro, a gente vai juntar dinheiro e vai comprar outro. Então, é essa noção que eles ainda não são capazes de compreender. Eu falo que existe um empoderamento da criança, e aí não começa na adolescência, começa desde cedo, desde o bebê. Você quer isso, quer aquilo? Você pode isso, quer aquilo? Pais que não saem porque o filho não deixa, o filho não me deixa sair, não posso fazer.
hoje o que a gente vai comer? É o filho que decide, não é mais a mãe, não é mais o cardápio. Então, óbvio que a gente pode dar opções, mas tem um empoderamento que é a criança que está comandando aquela casa. E aí começa desde pequena e a adolescência já é uma fase de colher frutos. Frutos do que você plantou ali, na primeira infância, né? Na rotina da educação. Então, eu entendo dessa forma. Isso. Posso falar? Eu estava, enquanto a irmã estava falando, eu fiquei pensando na forma bioquímica, como é que as informações vão para o corpo inteiro do adolescente. Você sabia que nós somos como uma cidade? Aqui é a fonte geradora de energia que vai passando por todos os fios, neurônios e tudo. Quando um neurônio vai passar informação para outro, é o axônio, né? Eu não vou fazer a tecla SAP, é um rabinho que vai para passar para um outro a informação para o outro. Imagine um fio desencapado, que é chamado de bainha de mielina, mielinização de um neurônio para outro. O adolescente não tem isso formado, como se fosse a proteção do cabo. Então, quando ele sente uma energia, qualquer sentimento, raiva, alegria, tudo, aquilo é dispersado. Eu estou com raiva, ele vai querer fazer alguma coisa com a raiva. Estou com alegria, porque não tem a proteção, é um fio desencapado. Divertidamente. Pronto. Que é a autorregulação, né? Me controlo. Opa, isso sim, isso não. Ele está desenvolvendo ainda, né? Ele está formando essas bainhas. Bainha é aquilo que põe a faca dentro, por exemplo. Agora, você imagina só. Ele está em formação. Pronto. Você não é um super choque, não é uma super choque. Mas você já colocou o cotovelo perto de um ferro, as pontas do dedo, e levou choquinho? Você tem energia estática, essa é a emoção que você guardou e tal. Para essa informação passar de um neurônio para outro, é de forma eletroquímica, tem eletricidade dentro de nós. Imagina que o adolescente está com o fio desencapado, ele ainda está em formação, por isso que essa libertinagem, às vezes, faz do jeito que você quer, não, tem limites, não precisa ser limitador a ponto de ser um ditador, porque ele ainda está dispersando energia, até Deus formar ali nos neurônios dele a bainha para proteger, tem você, pai, para ser a bainha de mielina do seu filho, em nome de Jesus. E eu vejo que na escola isso explode quando ele faz uma coisa, e aí vem pra gente, e aí você escuta o que ele fez e fala, meu Deus, mas por que você fez isso? Eu não sei. E aí ele chora. E aí me lembra na série, o menino fazendo xixi, né? Se urinando a hora que a polícia chega, que é a hora que ele se dá conta do que aconteceu, da grandiosidade daquele ato dele, porque ele não tem ideia de tudo que podia acontecer. E eles falam bem assim, mas eu não imaginei que ia chegar nisso, eu não imaginei que ia acontecer isso. Mas acontece. E também, né, pastor, quando ele sabe alguns direitos que ele tem ali na série, quando ele tem esse pensamento de, até aqui eu posso ir, aqui eu não posso. Então, isso a gente chama de cognitivo, é o saber. Né? A informação que ele pega ali no racional dele, ele pode ter pesquisado no Google e ele pode ter aprendido neste grupo que ele pertencia, provavelmente acreditamos que ele pertencia a um grupo chamado Incel, né? Que são aqueles adolescentes, aqueles homens que achavam que eles não têm correspondência das mulheres, né? Não são amados por algum motivo, e aí eles começam a ter um ódio dessas mulheres, porque 80% das mulheres gostam sempre de 20% dos mesmos rapazes, então eles nutrem tudo isso. Então tudo que eu sofro, tudo que dói em mim, tudo que me falta, lembra que o adolescente é tudo, que a gente falou aqui no começo, do sistema de recompensa? Então toda essa dor, tudo isso vem porque alguma menina não me quer, e aí realmente ele passa, né, por essa rejeição dessa menina, e enfim. E aí então o cognitivo ele tem, mas a gente não está falando só do cognitivo, a gente está falando do emocional. A autorregulação é o controle emocional. Ele tinha notas altíssimas na escola, mas emocionalmente como ele lidava com a vida? Tudo é emoção, pastor. Minha abordagem é essa, eu creio nisso. Tudo começa da emoção. A roupa que você pôs hoje, a emoção te direcionou a escolher. O que você fez no café da manhã, como que você se olhou hoje. Tudo é emoção. E esse controle emocional, essa inteligência emocional, ela vai vir com o tempo. E nós precisamos de referências. Gente, o adolescente precisa de referências. Quem estão sendo as referências? Porque ele vai buscar referências. Quem são as referências dos nossos filhos, dos nossos adolescentes, para onde eles estão olhando? Hoje o pastor falou um pouco aqui,
A nossa vida é a nossa referência. Os adolescentes precisam de responsáveis. Às vezes, nem o pai é um adulto responsável para esse adolescente. Infelizmente, nós estamos vivendo pais imaturos, criando outros imaturos dentro da própria casa. Vocês perceberam que nessa série, aquele menino, ele tem as informações que ele quer? Quando eu dei aula, e se eu fosse chamar a atenção de algum deles, eles falavam o seguinte para mim: eu vou te denunciar para o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Quando a polícia chegava, a guarda municipal, eles falavam: o galinha azul está chegando. Eles sabiam todos os códigos de defesa deles. Eu falei: você quer saber mesmo o que é Conselho Municipal do Direito da Criança? Ou você fica quieto, você sai. A minha clientela, isso já faz uns 15 anos, era a Vila Ana. A Vila Ana é uma das favelas de Jundiaí. E era terrível, o que eu tinha muita dó é quando alguma criança que não era dali vinha para aquela escola. O que era feito. E quando pergunta para esse menino: você fez isso? Não, eu não vou responder. Eu não vou responder. Aí vocês vão dizer: mas ele já tinha sido orientado pelo advogado. Não, ele ainda não tinha sido. Ele ainda não tinha sido orientado. Ele sabia. Então, aí vem essa questão para vocês. Uma informação errada, um conhecimento errado, um empoderamento errado. Qual é a consequência disso? Aonde nós vamos levar se a gente não sabe o que ele entende de vida, o que ele pensa sobre a vida, sobre as decisões dele? Quando meu filho já estava saindo da adolescência, uma vez eu falei para ele: eu não deixo você fazer isso, eu não permito que você faça isso, porque eu não quero que você quebre a cara. O que ele me respondeu? Você quebrou a sua? Eu falei: quebrei. Então, deixa eu quebrar a minha. Eu falei: eu sei a dor que eu senti. Você quer sentir a mesma dor? Eu sei a dor que eu senti. Eu consegui consertar a minha cara. Olha como eu estou bonito. Arrumadinho. Talvez você vai quebrar a tua e não vai ter conserto. Como que é essa questão desse conhecimento desse menino, desses direitos que ele tem, e que ele sabe mais dos direitos que ele tem do que você sabe. Ele sabe o que a escola tem que dar, ele sabe o que ele pede, ele conhece. Não sei se vocês concordam. A gente não combinou nada disso. Eles estão loucos da vida aqui porque eles acharam que eu ia passar um script para eles. Não passei. Não passei. O que vocês acham disso? Pastor, acho que é mais do que os direitos jurídicos que ele possa ter e tudo mais. Ele conhece a lei da nossa casa. Então, ele sabe exatamente, assim, se eu fizer isso, minha mãe vai dar um sermão, vai ficar lá na minha orelha e tudo bem. Meu pai vai ficar bravo, mas ele vai falar para minha mãe resolver. Então, qual é a lei dentro da sua casa? É essa que ele conhece. Então, ele sabe que se você combinou às 10 e ele chegar às 10h30... ele vai infringir essa lei porque ele sabe a consequência. Não vai dar nada, semana que vem eu saio de novo. Né? Agora, outras, se ele sabe, se eu fizer isso, aí eu vou perder o celular, aí então isso eu não vou fazer. Prestem atenção, porque mais do que conhecer as leis da escola e tudo mais, e eles são bem espertos, isso eles conhecem, sabe o que pode dar suspensão, o que pode chamar o pai, ou não, mas qual é a lei, a regra dentro da nossa casa, que eles conhecem bem, eles leem a gente o tempo todo. E minha mãe,
né? Minha mãe está brava. Ixi, isso meu pai não deixa, mas minha mãe deixa, então eu vou por aqui. Então, e é essa lei que ele tenta burlar o tempo inteiro. É essa lei. Né? Eu tenho 2 em casa e eu sei. Ai, mãe, vai comer isso. Ai, isso eu não gosto. Até com coisa simples, né? Ai, isso eu não quero comer. Mãe, não dá para pedir alguma coisa? Não, não dá. Então, essas coisinhas que às vezes a gente vai fazendo concessão, que a gente vai... É onde ele vai conhecendo a gente. Né? Meu pai aqui, eu posso ir até aqui com meu pai, eu posso ir até ali com a minha mãe, ou com quem mora comigo. E aí ele sabe a consequência e ele vai dosar. Né? O quanto ele está disposto a sofrer aquela consequência. Ficar sem celular não dá. Mas aí ficar só um final de semana sem sair, beleza, isso eu consigo. Então, é essa lei que ele conhece. Então, por isso que a gente tem que estar muito firme e muito certo daquilo que a gente vai fazer. Essa coisa de abrir mão, falar uma coisa e fazer outra, não cola com eles. Né? Inclusive, no filme, né, a gente vê que a mãe, né, ela fala no episódio 4, lá, quando eles estão sentindo a culpa, né? E aí ela fala assim, várias vezes eu passava pela porta do quarto e percebia que era 1h30 da manhã, estava aceso e ele estava no computador. E então eu parava na porta, a impressão que eu tive é que ela nem abria e falava assim, filho, desliga e vai dormir. E aí eu via que a luz apagava e eu ia deitar, mas não sabia, né? E no dia do crime, pastor, ele tem 13 anos, esse menino. Ele deve ter cometido entre 11 e meia-noite, né, pelo que a polícia fala, e ele estava num bairro super distante da casa dele e tinha encontrado com outros amigos que provavelmente forneceram a faca e tal. Um menino de 13 anos, e quando a polícia chega, ele fala, onde está seu filho? Está lá, ele está dormindo. Não, ele não saiu ontem. Então, a família não sabia nem sequer que, para mim, uma criança ainda de 13 anos saía de casa 11 horas da noite à meia-noite. Então, é isso que você falou. Quais são as regras da casa? Eles sabem. Eles sabem até onde eles podem ir, né? E que ele podia sair às 11 horas da noite e ninguém ia perceber que ele ia voltar e ninguém ia perceber que ele voltou. Uma coisa interessante disso aqui também, já até para dar uma dica para vocês, para pensar assim, o que eu faço com essas informações? Eu dei aula do 6º ao 9º ano, há uma década atrás mais ou menos, e eu fiquei apavorado quando me colocaram lá, que a Secretaria de Ensino lá de São Paulo, a 5ª delegacia de lá, criou uma matéria chamada Vida em Sociedade. Eu não lembro, eu fui dar essa matéria. E eu não sabia como alcançar aqueles meninos. E os pais vinham falar comigo, falei, puxa vida, o que eu faço? Na nossa época, de quem tem mais de 40 anos, chegando aos 50, é os X-Men. Nós somos muito projetivos. Você se projeta num filme, você se projeta num personagem. Por isso que o psicólogo às vezes manda fazer desenho. O que esse psicólogo está querendo ver minha educação artística? Não, é para ver como você está se projetando naquele desenho. O que eu fiz? Eu fiz um estudo de alter ego, que é o ego alterado. O Batman não é Batman. Antes de ser Batman, ele é o Bruce. Então eu falei, poxa, essa criança então, esse adolescente, ele se vê em algum. Aí o que eu fiz? Eu fui estudar cada personagem do X-Men, que era na época que estava em voga. E eu passei uma matéria para eles lá e falei, quem é você dos X-Men? Eles escolheram, peguei eles. Eles falaram, você é o professor Xavier? Porque você sabe como que a gente se comporta. Como é que você sabe que eu sou assim em casa porque você gosta desse personagem? Hoje é os Avengers, né? Os Vingadores. Só que eu estou com medo porque hoje está tendo uma glória para os anti-heróis. Agora está saindo um filme aí que está só os anti-heróis, o inimigo do fulano que está se juntando com o inimigo do fulano para acabar com os outros inimigos. É o famoso, o inimigo do meu inimigo é meu amigo agora. E você vem falar de Teletubbies, pô, de Power Rangers, Vila Sésamo com o teu filho. Porque você não assiste, você não tem paciência de ver essas coisas. E aí tem agora 2 séries interessantes, que é Traidores, e aquela outra dos enganadores lá, em que até onde você está disposto a mentir, questão de caráter, por dinheiro. Mas é um jogo. Thaís, quer fechar? Eu acho que, assim, vou falar que até agora, pastor, foi há uma década atrás, né? Agora são os MCs. São os personagens dos animes, né? E
Eu acho que a gente precisa se atualizar. Se a gente tem um filho adolescente, eu acho que a gente precisa saber qual é o mundo deles, o mundo que eles convivem, né? Então, assim, meu filho ainda não está na fase do anime, mas esses dias eu perguntei para uma colega lá na escola, falei, viu, fala aí para mim, quais os animes em alta, porque logo eu vou precisar começar a assistir para entender um pouquinho esse mundo dos animes, porque ele vai entrar nessa fase. Não dá para a gente ter filho adolescente e ficar alheio a tudo que acontece na rede social. Porque é isso que eles vivem, né? Por mais que a gente coloque lá o Family Link lá no celular, bloqueie um monte de coisa, eles têm o acesso. Na escola, agora está proibido o celular, mas a gente sabe que vai lá no banheiro, fica tempo demais no banheiro porque está com o celular. E aí você pega o celular, não, mas esse celular não é meu. De quem é? Do meu amigo. Né? Então, eles estão sempre com o celular do amigo, eles têm acesso. Não adianta a gente achar que eles estão protegidos do que a gente quer, pelo que a gente pensa, porque esses limites eu só preciso cumprir em casa, né? Essas regras da minha casa, só preciso cumprir em casa, aqui eu estou livre. Não, ele precisa entender que a gente sabe o que está acontecendo ali dentro também. Né, que a gente sabe o que está acontecendo no mundo deles, no grupo que eles estão inseridos. Até para criar esse vínculo com ele. Eu falei para vocês que eu fui professora do noturno por muitos anos. E eu nunca tive um problema sério com um aluno de noturno. Nunca, porque eu sentia essa necessidade de estar ligada a eles. Então, eu precisava estar ligada a eles. Então, eu entendia o limite deles também. Eu entendia que, naquele momento, ele já estava cansado de trabalhar. Eu dava aula para estudantes, muitos eram trabalhadores, né? Então, vinha cansado, vinha com fome. Então, a gente precisa ter esse vínculo para poder lidar com eles, né? Foi falado das regras. Quando eles fazem alguma coisa errada na escola, eles sabem por quem eles querem ser atendidos na gestão. Então, eles falam assim, fulana está aí hoje? Tá, ainda bem. É com ela que eu quero passar, com ela que eu quero falar. Né? Porque eles conhecem o modo de tratar de cada um. Eles falam, a Thaís é mais boazinha. Não é que eu sou boazinha, eu fico lá no sermão, eu acho que a gente tem que trabalhar a formação, que ele tem que entender o que foi errado. Porque o fulano só dá suspensão. E eu não vejo, né, eu como Thaís, eu não vejo suspensão como formação, como ele vai ficar em casa, que delícia, ele vai ficar 3 dias em casa com o celular na mão, é tudo que ele quer, do que estar 3 dias na escola sem o celular. Então, eles reconhecem até onde eles podem ir com cada um. Então, se a gente não cria esse vínculo, meu filho está na fase de falar independente, irmão. Nossa, eu quase morri a hora que ele chegou falando independente, irmão. Eu falei, meu Deus, de onde esse menino está tirando? De onde que ele está tirando isso? E aí, às vezes, a gente lá em casa usa com ele, independente, irmão. Né? Por quê? Porque se eu reprimir que ele não pode falar isso em casa, mas ele vai continuar falando. Eu sei que ele vai continuar falando. Na escola dele, nem sei de onde ele tirou isso, né? Mas ele tirou isso de algum lugar. Então, eu preciso desse vínculo com ele. Quando ele começa a discutir comigo, independente, irmão. Independente. Porque o falar a mesma língua deles, o estabelecer esse vínculo, mostra para ele assim, ela sabe do que eu estou falando. Ela sabe o que eu estou pensando mesmo, sem saber, sem viver aquilo que eu estou pensando. E na escola a gente vê muito isso, que quando a família está muito alheia ao que está acontecendo, na realidade desse estudante, é onde ele vai quebrar a cara muito mais. Só que esse menino, ele está convivendo com o seu. Você está cuidando, você está perto. Só que o teu filho está perto dele. E qual é a influência? Né, que eu tenho falado. Você influencia ou você é influenciado?
E parece até que tem uma questão biológica. Tem gente que atrai. Tem alguns que atraem, conseguem atrair, não sei. Tá? Quando eu dei aula numa escola particular aqui de Jundiaí, era uma escola muito rica na época, Alphaville. E num dia a menina olhou para mim e falou: "Ô pai", e a classe toda parou. E naquele momento eu quase chorei. Porque o pai era diretor de um banco, a mãe era gerente de uma multinacional, e eles deixavam essa menina o dia inteiro na escola. Era a menina mais terrível da escola. Mas quando ela olhou, falou: "Pai", aquilo me chocou tremendamente. Que nós ainda não entramos em algumas questões. Por exemplo, uma das questões que a gente vai deixar para a semana que vem. Vocês conseguem resolver o problema dos filhos deles? 6 psicólogas, coordenadoras? Em conjunto com a igreja, com a participação familiar, crendo em Deus, com muita comunicação, é possível ter muita melhora no repertório de comportamento dos filhos de vocês na nossa sociedade, né? Vocês acham que eu vou pegar o meu filho e vou mandar para o psicólogo? Não. Ele vai resolver meu problema? Não. Ele vai consertar o meu filho? Tem pai que não fica nem na sala de espera, deixa lá embaixo e vem pegar no final. E nunca está pronto para o retorno. E nunca pergunta o que ele ouviu lá dentro. Então, essa é uma questão. Qual é o papel da gente? Tá? Outra questão. Questão familiar hoje. Alguém disse, um desses debates aí que eu vi sobre adolescência, que hoje as mulheres inverteram o papel. Então, hoje são elas que mandam nas casas. Por quê? A maioria delas são mães solo. A maioria delas, o pai deixou, elas que cuidam das casas. Grande parte delas, elas são mais, isso é estatística, elas são mais estudadas do que os homens. Já está assim. Grande parte delas, elas ganham mais do que homens. E esse homem, né, as feministas olharam muito essa adolescência como a questão do homem, do macho alfa, da questão ali, de que aquele homem era agressivo. Mas é interessante o que a mãe fala. A mãe fala o seguinte: você não era assim. Eu estou vendo o quanto você está sendo agressivo. Você não é assim. Olha o que você está passando. E ele tem uma fala que me assusta ali, que até falei com a Thaís. Ele diz o seguinte, que ele foi criado por um pai violento. Ele apanhou. Ele apanhou a vida inteira. E quando ele teve o filho dele, ele falou: eu não vou reproduzir isso com meu filho. Eu não vou bater no meu filho. E aí ele projeta uma coisa para aquele menino. Ele quer que aquele menino seja jogador de futebol. Não é, o moleque é ruim. O moleque é ruim mesmo. Então ele olha para o moleque, vê o moleque, na linha é horrível, no gol pior ainda. Então ele olha para o lado. Ele projeta uma coisa para aquele menino, o menino consegue fazer desenho. Imagine você, macho alfa, com filho que faz desenho. É aquilo que ele falou. Ele era próximo, mas não era íntimo. Ele não tinha intimidade com o filho. Ele cuidava do filho, uma família média, uma família tudo isso. E aí ele diz o seguinte: olha, eu apanhei, sofri, mas eu não matei ninguém. O meu filho, eu cuidei, dei tudo, e olha o que ele aconteceu. Qual é a educação, gente? A gente não pode bater em filho. A gente não quer isso, de forma alguma.
Thaís quase me bateu quando eu fui falar com ela sobre isso. Mas quais são os limites? Deixar dentro de um quarto? Outra coisa, você vê também comportamentos dos seus filhos. Eles têm uns comportamentos estranhos, inadequados. Como você olha o comportamento inadequado do seu filho? Bom, pode deixar. Gente, o João, ele tem autismo. O pai está aqui cuidando dele por isso, tá bom? E graças a Deus, assim, o processo dele de socialização, Deus tem abençoado muito a vida deles aí. Então, pode deixar ele aqui, tá bom? Então, o que eu quero que vocês entendam é isso. Nós vamos discutir isso semana que vem. Né? Não vai dar tempo para a gente, até pelo passar das horas. Eu queria que vocês mandassem para a gente perguntas. Vocês têm algumas questões, vocês trouxessem isso para nós. Eu quis fazer isso aqui para ser a nossa realidade. Então, acho que tem essas questões, né, desse relacionamento pai e mãe, filho, que a gente nem abordou. A gente tem essas questões hoje daquilo que nós recebemos, nós reproduzimos. Você sabe quantas vezes meu pai, sabe quantas vezes ele foi numa reunião de escola? O meu pai, nunca. Meu pai nunca foi na escola, meu pai é analfabeto. Minha mãe foi na escola 2 vezes. Porque eu era muito bom. Ela falava, por que eu vou na escola? Eles só vão falar que você tira nota boa, que você tem um bom comportamento. Aí, o meu irmão, que era ruim, ela ia. Meu irmão era ruim mesmo. Aí eu tinha que tomar bronca dos professores, porque eu tinha que ensinar os meus 2 irmãos. Poxa, você sabe, você tem que ensinar. E era uma escola de vila, que a gente cresceu naquela escola. E os professores exigiam de mim que eu cuidasse deles. Eu falava, se eu soubesse como eles são. Mas meus pais não foram. Agora, escola a gente nunca mexe, né? Por que escola a gente nunca mexe? A gente mexe na igreja, a gente mexe na família, mas aqui a gente não mexe, aqui a gente não entra. Aqui a gente não entra, a gente não vai lá, a gente não faz reunião de pais, a gente não chama outros pais para conversar. E se fizer alguma palestra para pais, é fácil chamar eles para irem lá? Agora a gente está planejando para esse semestre ainda reuniões online, no período noturno, para ver se a gente consegue atingir mais os pais. Porque eles dizem assim, mas das 8 às 5 eu trabalho. E aí você fala, eu também, pai, só que eu trabalho das 8 às 5 também, é o horário que eu estou aqui. Né? Então, a gente escuta muito isso. E a gente já teve até uma situação de um estudante que ele fez uma coisa bem grave. A gente ligou para o responsável, preciso que você venha aqui agora. Não, eu não posso, porque eu tenho uma padaria. Não, eu trabalho no meu comércio. Como que eu vou fechar meu comércio para ir aí? Mas você não está entendendo, ele fez isso, a gente precisa conversar junto. Não, eu não posso. Olha, sábado é um sábado letivo, posso te atender? Não, sábado também eu não posso. Uma cena que me marcou muito lá na Vila Ana, quando um desses meninos eram terríveis, a gente falava assim para eles, assim, eu quero falar com teu pai. Aí ele perguntava qual deles. Qual deles? Meu pai biológico, o que me criou, ou o que a minha mãe está? Se for meu pai biológico, o senhor atravessa a rua. Você sabe o que tinha do outro lado da escola Vila Ana? A delegacia. Ele está preso ali. O dia de remoção de presos da delegacia do Anhangabaú para detenção em São Paulo, não tinha aula, não dava aula, não tinha como dar aula. Porque como você ia fazer com que aquele menino voltasse para a classe,
vendo o pai dele sendo transferido. E eles ficavam tudo na grade. A escola inteira ficava na grade. E quando eu descia, às vezes saía 5:30 da tarde, que eu parava ali no semáforo, quem que estava ali pedindo dinheiro? Aluno meu. E quando eles chegavam e me viam, eles saíam correndo. Quantas vezes eu fui no Habib's? E quem que estava pedindo, guardando o carro? Meus alunos. Só que a gente não olha a escola. Sabe, tem duas coisas que a gente não está olhando. A gente não está olhando escola e condomínio. Eu também estou com problema com condomínio. Ah, não, está no condomínio, ele está protegido. Você sabia quais são os meninos mais difíceis de frequentar a nossa igreja? Filho de gente que mora em condomínio. Como é que você tira esse moleque no domingo para vir na igreja? Se tem piscina, se tem atividade física, se tem campeonato. Arranca esse moleque dali de dentro. Aí à noite, pai, eu vou na casa de fulano. O que tem na casa do fulano? A maior festa. Tem tudo no condomínio. Aí ele vai trocar a piscina, ele vai trocar o salão de festa, ele vai trocar as brincadeiras para vir para a igreja. Sendo que todos os amigos dele estão o quê? Desfrutando do condomínio. E quanto maior o condomínio, mais condomínio oferece, mais é difícil lidar com esse menino. Desculpa falar. Mas é o que eu tenho visto. É o que eu tenho visto. E aí ele vai lá no teu apartamento, toca, eu vim chamar fulano. Mas quem é você? Eu sou do A12, eu sou do B, não sei o que lá. Mora aqui dentro, eu estou protegido. Eu sou da casa tal, mas quem que são seus pais? Então são dois lugares que para mim eu tô de olho. Condomínio e escola. Eu já massacrei muita igreja. Pai, família. Já bati muito pesado nisso. Mas tem duas coisas que a gente tem que começar a olhar. Condomínio e escola. E grandes coisas que a gente vê nessa série. A casa estava legal. Era um pai simples, era uma família simples, família trabalhadora. E aí eu vi um comentário que eles não quiseram colocar nessa série um pai bêbado. Eles não quiseram colocar um pai bêbado, uma criança que recebeu violência, abuso. Eles tiraram todas as desculpas que nós damos daquela criança. Então não tem desculpa, a gente não tem o que falar. Não, esse menino é assim porque o pai batia na mãe. Não, o pai não bate na mãe. O menino é assim porque o pai é um vagabundo. Não é vagabundo, o pai não é. Ele é assim porque o pai é alcoólatra. O pai não bebe. Eles olharam uma série de pessoas normais. Normais assim. Entenderam? Então, você não tem que olhar a série e achar um motivo porque o menino é assim. O que assusta nessa série é que não tem motivo. Não tem uma coisa assim que você fala, poxa, ele é bêbado, ele é drogado, ele foi abusado, a mãe... Não tem nada disso. É a nossa casa. E eles exploraram pouco a escola. Amigos? Uma parte que a psicóloga tenta tirar isso, né? Isso é o pai. Isso é o pai. Como é que Nossa, eu deu vontade de bater naquela mulher naquela hora. Tenta procurar essa justificativa. Isso. Né? Mas... Ela o tempo e outra. Por pior que você seja, teu filho vai te proteger. O que o menino fazia? Por que você quer falar isso do meu pai? Meu pai não é isso. Por que você está falando isso do meu pai? Meu pai não é isso. Ele protege o pai dele o tempo todo. Amém? Mas tem uma coisa, pastor. É uma escola fraca, né? A gente vê que é uma escola fraca. Tudo deixa... Você vê que sem autoridade, você vê que as pessoas ali, os adultos, estão sempre perdidos, com medo. Quando a menina tenta falar, tipo uma mediadora da escola, ela fala, não,
não se sinta assim. A menina quer falar, ela está no momento dela de ser acolhida, né? Uma escola bem fraca também. Isso. Então, a gente louva a Deus pela vida da Thaís, pela vida da Anice. A gente tem hoje aqui alguns professores da Maple Bear, tem vários professores aqui. E parece que quanto maior o nível econômico, mais difícil limites. Mais difícil limites. Vamos continuar domingo que vem? Tá bom? Eu acho que hoje a gente não deixou vocês falarem, só para eles se exporem, mas vocês podem escrever e semana que vem trazer isso para a gente e a gente vai falar. Vamos orar, gente? Eu só quero o seguinte, não vai chegar em casa e vai bater no teu filho, pelo amor de Deus. Não é para bater nesses moleques, é para abraçar eles, é para trazer eles para perto de vocês. Amém? Vamos ficar em pé? Vamos orar. Senhor, nós queremos agradecer por essa manhã tão rica, por pessoas que o Senhor tem colocado aqui na vida da nossa igreja, que pode nos ajudar, nos orientar. Obrigado a Deus pela disposição deles, dessa manhã, deles compartilharem esse ensino conosco. Pai querido, que o Senhor nos leve para nossas casas e que nós possamos demonstrar muito amor pelos nossos filhos e conhecê-los, Pai, como o Senhor nos conhece. O modelo de alguém que conhece é o Senhor. O Senhor me conhece. O Senhor sonda o meu coração. O Senhor sabe, até mesmo que eu nem sei o que eu vou falar, o Senhor já sabe o que eu vou falar. Então que a gente tenha esse modelo do Pai que conhece o Filho. E o Senhor nos conhece, Pai querido. Nós agradecemos por tudo e nós oramos em nome de Jesus. Amém? Queria que vocês dessem essa salva de palmas aí para esse povo aqui que tem nos ajudado aí, que tem nos orientado. Amém? Tá? Depois vocês podem contratar eles cobram também, tá? Fica com Deus.